Muito boa noite, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa live de sexta-feira, que vai contemplar um pedacinho da live de ontem, que ficou tão empolgante que faltou tempo para conseguir colocar tudo que a gente precisava dizer para vocês, mas que vai casar bem direitinho com o tema de hoje, que é a desconfiança. Não use, por favor, não use desconfiança, não use nada antiético, não use medo, não use nada disso, mas a gente vai falar tudo direitinho hoje sobre como agir de forma mais produtiva, na verdade, porque tudo isso é antiprodutivo, então não usem, não é pra usar. Oi pra todo mundo que tá entrando, deixa eu só tirar um negocinho aqui da minha tela, foi. Eu trouxe pra vocês hoje um livrinho bem pequenininho, chamado, inclusive, de Atitudes Éticas Fundamentais. Sim, gente, eu leio essas coisas porque eu acho fascinante. Mas ele é tão fininho, tão gostosinho de ler que, enfim, eu acho que daria até pra eu ler todo ele pra vocês numa live inteira. A gente pode fazer isso. Respeito. Os valores éticos são o que há de mais elevado entre todos os valores naturais. Acima da genialidade, da sensatez, da vida próspera, acima da formosura da natureza e da arte, acima da estrutura perfeita e da força de um Estado, estão a bondade, a pureza, a veracidade e a humildade do homem. Um ato de autêntico perdão, uma renúncia magnânima, um amor ardentemente abnegado, encerram um significado e magnitude, uma transcendência e perenidade muito maiores do que todos os valores da nossa civilização. Os valores éticos são o âmago do mundo, a sua negação, o pior dos males, pior do que o sofrimento, a doença, a morte, pior do que a ruína das culturas mais florescentes. Então, esse parágrafo bem pequenininho, ele mostra pra gente o quanto os valores são importantes e o quanto esses valores estão presentes na nossa essência. Filosoficamente, aí se discute se valores são exatamente aquilo que a gente chama de essência ou não. Existe a ideia de valores sociais, que é mais associada à ética, existe a ideia de valores morais mais associado ao ser humano. E a verdade é que tudo isso está muito alinhado ao nosso propósito enquanto comunidade e enquanto seres humanos dentro dessa comunidade. Dentro dessa sociedade, né? Dentro do grupo. A gente vai falar bastante sobre esse ponto específico hoje, sobre o grupo e a colaboração. E por que encontrar esse ponto de colaboração na empresa é tão importante para a produtividade e eficácia e geração de resultados, que é o que uma empresa espera. Afinal de contas, se ela não tiver nada disso, ela não sobrevive. E aí não adianta que ela tenha o maior de todos os propósitos. Ela não vai conseguir se perpetuar. Bem, hoje eu tenho uma provocação pra gente começar a nossa live, que é a seguinte. Nós falamos ontem sobre robótica, nós falamos sobre PNL, sobre ressignificação de algumas histórias, sobre modificação da programação dos robôs e da nossa própria. Então, até que ponto o nosso código permite alterações. Basicamente isso. E aí eu faço essa provocação para vocês. Afinal de contas, qual é o limite da inovação? E para quando que a gente ultrapassa esse limite e aí cria uma nova coisa? Então, entre a inovação e a criação, tem uma linha bem fininha. E em algum momento a gente vai encontrar esse mundo. Ó que minha gatinha passando aqui. Porque se a gente for inovando, mudando, em algum momento você cria algo novo, em algum momento você atinge a essência, o propósito daquele movimento, e aí acaba que você não tá mais falando da mesma coisa. Normalmente a gente associa esse limite a justamente o propósito de algo. Então, por exemplo, se eu tiver um copo, imagina que a gente tem um copo alto. Aquele copo tem um propósito de receber líquidos, né? Se você for achatando o copo, achatando, até um determinado tanto ele ainda vai conseguir receber líquidos. Mas vai chegar um determinado momento em que ele não consegue mais. Ele não vai mais receber líquidos, então a partir daquele momento o propósito dele mudou. Quando o propósito dele muda, não é mais inovação. Aí nós criamos algo novo, e aí isso pode ser, sei lá, um pires, um prato, ou seja lá o que for. Talvez tenha sido assim que inventaram os pratos, olha só que genial. No entanto, é importante que a gente saiba que existe essa diferença entre aquilo que a gente inova, né, aquilo que a gente melhora, e a criação
de uma outra coisa, a criação de uma nova realidade, de uma nova pessoa, de um novo valor, de uma nova sociedade, enfim. A inovação tem o seu limite. E eu quero falar um pouco disso com vocês porque ontem o que faltou para eu explicar sobre a programação robótica era a forma como os robôs aprendem, a forma como a inteligência artificial está aprendendo. Então, hoje, nós temos 3 formas básicas. Eu não vou discorrer tecnicamente sobre isso, vou só falar um pouco por cima, porque meu interesse é que vocês façam a conexão com a nossa forma humana de aprendizado. Então, nós temos o que a gente chama de machine learning, que é, na verdade, um aprendizado sobre dados. Então, você enche lá ele de dados, a máquina de dados, e ela vai aprendendo com aqueles dados que você dá para ela. Ela vai fazendo as correlações, enfim, ela vai analisando aqueles dados e respondendo a eles. Nós temos o que a gente chama de deep learning, ou seja, é um aprendizado mais profundo, que na verdade faz uma mimetização. Então, o deep learning, ele começa a olhar assim, mais profundamente para aqueles dados e entender como que ele responde aquela proposição. Então, por exemplo, se você tiver uma máquina aprendendo o que é um cachorro, no machine learning você vai precisar de dados precisos sobre o que é um cachorro e se tiver algum obstáculo na figura, eles não entendem, né? Os algoritmos não entendem. No deep learning, ele vai compreender melhor o que é um cachorro inserido em determinado ambiente. Então, ele já começa a ter um pouquinho mais de complexidade e ele começa a compreender como que as coisas funcionam melhor que outras. Então, de repente, se ele começa a ter mais sucesso, assim, ele começa a entender que aquele padrão é mais legal. E aí nós temos também, isso, na verdade, é interessante dizer, é chamado no nosso aprendizado de mimetização. Então, a gente tem isso, inclusive, com o comportamento. É como se você imitasse mesmo a outra pessoa e, ao imitar a outra pessoa, você aprende com ela, enfim. Aí você vai trocando essas experiências e a gente vai aprendendo com o outro. A gente usa todos os 3 tipos de aprendizado, tá? Então, é uma troca constante pra gente e muitas vezes a gente fica preso em um deles. E isso é bem perigoso. Então, vamos lá. Eu tô colocando pra vocês aqui na ordem de complexidade, tá? Então, na ordem que é mais difícil, por exemplo, pro robô. Então, é mais fácil usar o machine learning, usar dados. Depois, um pouco mais complexo, usar o deep learning, aprendizado mais profundo. E agora, redes neurais são muito parecidas com a forma como as crianças aprendem. Então, você diz pra ele o que ele tem que fazer e deixa ele fazer. Aí, ele vai fazer algo que você considera certo ou você considera errado. E aí, com base naquilo que você considera, você corrige ele. Então, se ele fizer algo que você considera errado, você vai lá, corrige aquela atitude, digamos assim, e ele vai compreender que aquela atitude está errada. Um pouquinho mais rápido que as crianças são mais teimosas. Os robôs, normalmente, só precisam ouvir uma vez. É interessante porque, assim, a gente percebe que dentro de redes neurais, que criam os robôs mais complexos que a gente já fez, né, a inteligência artificial de forma mais complexa, quem dá a diretriz somos nós. Então, de certa forma, a gente está influenciando esse aprendizado. Assim como teve um robô da Microsoft que ficou super famoso, porque ele entrou num fórum, né, com a intenção de interagir. E aí, dentro daquela interação, ele vai percebendo, por exemplo, quando que ele tá agradando, quando que ele não tá, quando que ele tá gerando polêmica, enfim. A gente vai dando diretrizes e eles vão percebendo e fazendo lá as conexões deles. Com o tempo que ele tava fazendo essa interação, então ele fazia a leitura e daí a pesquisa, né? Daí ele começou a pesquisar fóruns racistas, ele começou a perceber que existia aí um hater, sei lá, ali no meio, e que aquilo tava dando audiência, tava gerando comentários, enfim, tava respondendo aquilo que ele tinha que fazer. E ele foi, e sejamos racistas. Porque é meio que uma página em branco. Então, assim como as crianças, essa programação é muito sensível àquilo que é dito para ela. E a criança também é. Então, nós, quando crianças, somos, em parte, né, uma página em branco. Eu não acredito que sejamos totalmente, isso é uma discussão quase filosófica, então não vou entrar nela aqui.
No entanto, a gente sabe que o ambiente faz muita diferença para a criação de uma criança. O ambiente familiar, o ambiente escolar, enfim, aquilo que a criança vai associando como certo e errado, fica nessa associação para a vida toda, até que ela decida rever esses conceitos, até que ela decida revisitar alguma coisa e, de repente, com o conhecimento, com a maturidade, perceba que aquilo que ela achava que estava errado não está errado e aquilo que ela achava que está certo não está certo, enfim. Aí ela vai fazer os próprios julgamentos e vai abandonar aquela direção que ela teve quando era criança. Exemplo disso, pode ser que talvez seus pais não gostassem que abrisse o presente antes do Natal. E pra você isso é errado, ficou como errado, falaram que era errado. Você foi abrir o presente e levou um tapa. Tá registrado na sua mente que é errado. E nós sabemos aqui, né, que, sei lá, é certo para uns, é errado para outros. Não é nada que vai atingir outro ser humano de maneira negativa. Então é uma decisão sua. Se a pessoa mais pra frente, enquanto adulta, quiser revisitar isso e decidir que ela vai abrir o presente quando ela quiser, ela tem essa possibilidade e, inclusive, recomendamos que as pessoas façam isso e sempre revejam aí aquilo que elas aprenderam com mais intensidade, porque acaba moldando o nosso sentimento sobre nós mesmos e, por consequência, nosso sentimento em relação ao mundo. E por que a live de hoje tem essa conexão entre robôs e desonestidade e agir com humildade, né? Que foi a forma como eu terminei a live ontem. Que, na verdade, o interessante sobre tudo isso é que os seres humanos, o que eles têm de especial, né? O que nós temos de muito especial em relação aos robôs é a forma como nós conseguimos nos conectar para colaborarmos. Então, nós nos entendemos como espécie. E por mais que a gente tenha brigas de tribos, né? Brigas, enfim, de nações e tudo mais, nós temos também uma conexão muito forte com a nossa espécie. Então, a gente protege, né? Seres humanos protegem seres humanos de outros animais, ou enfim, de outros perigos que não são humanos. Normalmente, a gente só deixa brigar entre a gente mesmo. É quase que nem aquela família que briga entre si, mas se alguém fala mal do lado de fora, a gente fica bravo. Que, aliás, é bem comum. Então, o que acontece quando a gente não revisita esses certos e errados e não faz a nossa própria criação com racionalidade, né, aí com maturidade, sobre o que são nossos valores e o que está dentro da nossa ação com humildade, o que é a nossa ação servidora, né, o que é a liderança servidora, enfim, quando a gente não estuda tudo isso conscientemente, e não, isso não é chato, e nem é aula de filosofia, e nem é demorado de estudar. Na verdade mesmo, nem é um estudo feito, sei lá, como se fosse uma matéria, né, na faculdade ou alguma coisa assim. É um reconhecimento da sua própria história. Então é olhar pra trás e entender que tem certas coisas acontecendo com você hoje que são consequências de coisas na sua vida que às vezes, sei lá, você tinha 5 anos e ninguém nem lembra, muito menos teus pais, porque não tem infância perfeita, cada um entende de um jeito, às vezes uma coisa que traumatiza um filho não traumatiza outro. E não é falando que é culpa de pai de ninguém. No entanto, as crianças, elas são expostas a certos comportamentos e elas fazem o julgamento delas. Então, por exemplo, a criança pode ver a mãe pegar dinheiro do pai. Ou o contrário, né? Sei lá. E ela pode achar isso normal ou pode achar que não é normal. E não tem como a gente interferir. Ela vai fazer ali a conexão dela com aquela imagem que ela tá vendo, com aquele momento que ela tá vivendo. E pode ser que ela ache que é normal pegar dinheiro do outro, ou que ela ache que não é. Ou que todo pai é desonesto. Enfim, vocês percebem que tem várias associações que ela pode fazer e que depois, mais pra frente na vida dela, isso vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente fala que pessoas que vivem no automático são pessoas que estão ficando mais robotizadas. Porque elas acabaram respondendo a vida inteira a uma determinada programação, sem nunca olhar para isso com consciência e falar assim, entendi, então eu acredito
que pegar dinheiro dos outros é errado, porque em determinado momento eu vi isso e houve uma consequência negativa. Então, vou manter a crença de que pegar dinheiro dos outros é errado. Validei. Eu vou rejeitar ali a situação de que abrir presente depois do Natal, antes do Natal, tá errado, porque eu acho que isso não faz sentido nenhum. Apaguei. É importante que a gente tenha essa relação, por quê? Porque é ali que a gente começa a perceber quem somos nós e quem é o outro. Então eu dei 2 exemplos aqui pra vocês. Um envolve outra pessoa e o outro não envolve. Então, em um deles eu tenho que fazer a escolha se eu considero correto pegar dinheiro de outra pessoa. Tem uma outra pessoa envolvida. Na segunda, eu decidi se eu considero certo ou não abrir presentes antes do Natal. Só tenho eu mesmo envolvido e meu presente. É uma outra situação. E é essa consciência real daqui do momento presente, de que nós existimos e o outro também, que permite que a gente haja com mais humildade, menos egoísmo, criando menos medo. Porque uma das grandes problemáticas que a gente tem na nossa sociedade hoje é o medo que as pessoas têm, o medo que as pessoas sentem da própria insegurança, né? Então elas não se sentem seguras, é um círculo vicioso, né? Então as pessoas não se sentem seguras, elas sentem medo, porque elas sentem medo, elas não se sentem seguras, e elas vão rodando no meio daquilo de uma forma muito desgastante e criando socialmente esse egoísmo, porque se você sente medo, você quer se proteger, né? É um instinto. E se você quer se proteger, você pensa mais em você do que no outro. Se você pensa mais em você do que no outro, você está sendo egoísta. Se você é egoísta, você cria um ambiente de desconfiança, que é hostil. Se o ambiente é de desconfiança e é hostil, você sente medo, enfim. E aí vocês entenderam como que a gente fica preso no meio de tudo isso. E tudo isso, né? Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, um vídeo muito legal, que fala sobre a arrogância e a seletividade. A arrogância e a seletividade são os 2 estados que a gente tem de afastamento do outro. Então, quando nós somos arrogantes, o que a gente faz é se sentir tão pequeno, sabe? Se sentir tão inseguro, que a gente cria meio que um personagem muito forte, muito grande e maravilhoso, que é arrogante. Então, esse personagem, ele diminui a outra pessoa para que a outra pessoa meio que se iguale a você, porque você se sente pequeno. E o que não está acontecendo? Não está acontecendo uma conexão real entre você e a outra pessoa. Então, existe um obstáculo ali que é a insegurança de uma das pessoas. Às vezes das duas, mas vamos colocar aqui que seja só de uma. E a seletividade, ela funciona meio que ao contrário. Então, a pessoa, ela se sente insegura, se sente menor que a outra, digamos assim, e ela não quer esse embate, ela quer evitar esse conflito. Então, ela afasta o outro, ela, tipo, se defende do outro, sabe? Já nem quero essa conexão, não quero nem tentar. Porque isso é perigoso, né? Ela tem ali na mente dela que essas interações são perigosas, então ela procura evitá-las. Só, tipo, fico no básico mesmo, naquilo que não dá pra evitar. Nesses 2 casos, as 2 pessoas não têm a percepção correta de quem elas são e de quão seguras elas são como seres humanos, não tem nada de errado com elas. E elas não têm a percepção correta do outro. Porque, você vê, um aumenta o outro, parece que a pessoa é um monstro gigante, né? E o outro acha que a pessoa tá meio leprosa, assim, né? Aquela coisa meio... tá com vírus, né? Então vou ficar longe. Então, não existe nós e o outro. Existe uma situação hostil. Existe presa e predador, enfim, existe opressor e vítima, enfim, sei lá. A pessoa cria uma situação muito delicada na mente dela que impede a verdadeira conexão. E eu vou falar um negócio pra vocês que é bem interessante. A gente diz, né, que... Sabe aquela questão de ser trouxa, né? Que o pessoal fala papel de trouxa, não sei o que e tal. Tecnicamente, o medo que a gente tem de ser trouxa, né? Que seria ser bonzinho ou ser humilde. Não tem nenhuma relação, né? Todas essas palavras. Mas, tecnicamente, tudo isso significa que as pessoas têm medo de predadores emocionais.
E existem aí algumas pessoas que se chamam de pessoas tóxicas. A gente falou sobre elas nesses últimos dias, né? A gente foi falando sobre como isso prejudica as empresas, como prejudica nossa forma de trabalho, nossa colaboração, com consequência nossos resultados. Só que agora eu vou trazer para vocês uma forma bem interessante de enxergar, que pelo menos eu achei muito interessante quando ouvi. A confiança, ela significa confiare, né? Que é com fé, é ter fé. A desconfiança é a ausência da fé, né? Então, o des, né, lá no começo, no sufixo, prefixo, sei lá. Eu não era muito boa na aula de português aí não, gente. Enfim, como a palavrinha que vem antes, ela funcionava dessa forma. Então, ela nega aquilo que vem depois. Desconfiança, então, é ausência de fé. E uma vez eu tava ouvindo uma palestra, eu acho que ele é um médico. Ele tava falando que os espíritas, eles entendem... Aí, para além da religiosidade, tá, gente? Eu vou falar um pouco aqui só sobre a palavra mesmo. Eles entendem que o medo é a fé no mal. Então, o medo, que é a fé no mal, ele produz desconfiança, que é a ausência de fé. E aí eu fiquei olhando e falei, olha só que coisa louca, né? As próprias palavras se contradizem, né? Elas ficam, eita, calma. É a fé no mal ou é a ausência de fé? E aí eu volto de novo, acho que eu já falei pra vocês umas 10 vezes essa frase, que é a questão do silêncio, né? Da omissão das pessoas. Então, no fundo, tanto a fé no mal quanto a não fé, né? A ausência de fé, produzem o mesmo resultado. Elas produzem o egoísmo, e o egoísmo exacerbado. Gente, tô ótima no português hoje. É o que produz os predadores emocionais. É o que produz pessoas que pensam mais nelas mesmas e acabam criando ambientes hostis que forçam as pessoas a pensarem nelas mesmas, enfim, e criam esse ciclo vicioso. Então é importante que a gente perceba se nós estamos agindo em uma programação automática. Porque o medo, ele é uma programação automática nossa e é uma programação excelente no sentido de cuidado, né? No sentido de proteção. Então, o que acontece? Imagina que o seu cérebro tivesse que lembrar todas as coisas que existem no mundo que podem te machucar. Seria, eu não vou nem dizer humanamente impossível, porque isso acontece, mas se isso fosse ficar no seu consciente o tempo todo, imagina que você saísse de casa, assim, saísse pela porta e viesse uma lista de coisas sobre as quais você tem que se preocupar, sobre as coisas que podem te atingir, as coisas que podem te ferir, enfim, várias coisas desse tipo. Você enlouquecia, você não ia pensar em nada além disso. Então, o que o seu cérebro faz? Ele pega essas informações, as coisas que ele sabe que podem te machucar, e guardam lá na caixinha do automático. Então, ele sabe que aquilo ali tá ali. Caso você olhe diretamente, né, ou sinta, enfim, caso você esteja em uma situação que corresponde a uma daquelas situações de medo, você sente o medo. Então, é a sua emoção te avisando, ó, isso aí pode te machucar. E a problemática disso é que quando nós somos crianças, nós somos mais indefesos do que quando nós somos adultos. E aí, enquanto crianças, a gente pode criar programações automáticas de medo que não fazem sentido quando nós somos adultos. Então, por exemplo, se uma pessoa estranha entrar na sua casa enquanto você é criança, você pode sentir medo de pessoas estranhas entrando na sua casa. Você é uma criança, se sente indefeso. Quando você é um adulto, você entende que uma pessoa estranha pode ser, sei lá, o cara da CPFL, enfim. Alguém que entrou na sua casa por alguma razão. Ele não faz parte do seu convívio, mas não é um amigo, né? Então, o que acontece? Essas situações, elas são dissonantes, elas não são verdadeiras, né? Elas são programações que você tinha quando era criança, porque você precisava delas, e programações que mudam quando você é adulto. E se você não faz essa limpeza ali na caixinha do medo, então imagina o medo como se ele fosse um guarda-roupa e faz a limpeza. Que, aliás, eu vivo falando de limpar guarda-roupa, né, gente? Que eu tenho um toque ali com o guarda-roupa. Eu gosto de guarda-roupa arrumadinho. Se você não abre a caixinha do medo e percebe as coisas das quais você sente medo, se aquilo continua fazendo sentido ou não,
e tira o que não continua, você acaba tendo medo de um monte de gente ou de um monte de atitudes de pessoas que, na verdade, não fazem sentido nenhum. Elas vieram de quando você era criança e não fazia ideia do que eram pessoas e outras coisas. E isso é complicado por quê? Porque valores, né, como a gente começou a falar aí no começo da live, eles são diretamente relacionados àquilo que a gente entende que são. Então, assim, aquilo que a gente tem uma relação emocional. Então, lembra que eu sempre falo pra vocês daquela frase que eu adoro, né? Nós só protegemos aquilo que amamos. Só amamos aquilo que compreendemos, só compreendemos aquilo que estudamos. E eu levo isso muito a sério e por isso que eu gosto muito dessa associação. Eu acho que a programação robótica, né, e a própria PNL, só que eu acho que essa vinda dos robôs, né, esse começo de discussão aí sobre o que a inteligência artificial realmente significa, ela traz essas discussões pra gente. Então, como que a gente tem medo de tanta coisa e nem sabe? Porque a gente tem essa questão automática e porque a gente pode e deve olhar para isso e trabalhar isso com mais consciência, para que a gente crie ambientes melhores. Por que que a gente pode criar ambientes melhores? Por que tudo isso é relacionado? Porque tudo isso é relacionado com a confiança que você sente em você mesmo. Então, como que você vai fazer essa limpeza, né? Imagina que você abriu lá a caixinha, aí você pega assim, eu tenho medo de pessoas que falam inglês, porque quando você tinha 8 anos você não falava inglês. Hoje você tá, craque no inglês. Aquele medo faz sentido? Não. Por quê? Porque você tá seguro que você consegue enfrentar essa situação. Essa segurança pessoal cria na gente a nossa identidade, a segurança que a gente tem da nossa identidade, a segurança que a gente tem de quem nós somos, daquilo que a gente pode enfrentar, daquilo que a gente não pode, a gente vai pedir ajuda, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que não é tão importante pra gente. Então lembra que eu trouxe pra vocês os 12 problemas, né, os 12 grandes problemas do mundo. Nenhum ser humano tá preocupado com os 12. Nós temos, dentro da nossa identidade, dentro dos nossos valores, dentro do nosso propósito, tendência a olhar para talvez 2, com muita importância. As nossas emoções, elas têm essa função, né, de nos conectar àquilo que realmente é importante para nós. E essa segurança interna é que cria a força do líder. Então, é depois que você passa a compreender seus medos, a trabalhar esses medos, a compreender o egoísmo, a compreender que você é um e que o outro é outro. Então você tem uma identidade única e a outra pessoa também tem uma identidade única. E sabe o que é muito legal contar aqui pra vocês? Não vou esquecer nunca mais. A gente fala muito de internet das coisas, né? Pra além da robótica, simplesmente de luzes que acendem sozinhas e geladeiras que já fazem o pedido do leite se o leite acabar. Para as pessoas que tomam leite, não faria muito sentido para mim. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de algo conectado à internet, né? Então imagina que a sua lâmpada está conectada ao seu tablet, né? Então você consegue acender todas as lâmpadas da casa pelo tablet ou pelo celular. Como que o tablet ou o celular sabem qual é a lâmpada que eles têm que acender? Essa lâmpada precisa de um código único. Único. Nada no mundo pode ter o mesmo código que aquela lâmpada. E a gente acha extremamente lógico. Fala óbvio, porque se alguma coisa tivesse o código igual daquela lâmpada, ia acender junto e ia virar maior bagunça. E nós não entendemos isso em relação aos próprios seres humanos. Então, nós somos exatamente iguais, gente. Nós somos únicos. Não tem nenhum ser humano igual a outro ser humano. O nosso código de identidade é único. E quanto mais forte isso é pra gente, mais perto de compreender a empatia nós estamos. Então, sim, o que eu estou querendo dizer aqui pra vocês é que os robôs são os melhores professores de empatia que nós temos neste momento. Praticamente transformei os robôs em coaches. Por quê? Porque quando a gente entende a nossa identidade e a identidade do outro, entende que cada uma delas é uma, que elas não são relacionadas, que elas têm, cada um tem a sua individualidade,
Eu preciso compreender a empatia no seu sentido profundo, que é o quê? Eu nunca vou saber o que o outro sente. Eu só posso perceber, e aí tem pessoas com habilidade maior ou menor, de enxergar o outro, a vida do outro, o que o outro sente e procurar a solução, ou procurar, enfim, oferecer um acolhimento, oferecer um consolo para aquela pessoa dentro do universo de valores dela, dentro daquilo que ela espera, dentro daquilo que tá conectado com ela. Então, sabe o que acontece muito comigo? Eu vou dizer pra vocês vão dar risada, que todo mundo sempre dá risada disso, é que assim, toda vez que uma amiga minha chega chorando lá, que tá com problema com boy lixo, eu já falo pra ela assim, ó, boy lixo não. Elimina essa frase aqui da conversa. Fala dele como um ser humano, com qualidades e defeitos. Talvez ele tenha mais defeitos que qualidade. Acontece. Só que o que acontece? Quando você tira esse estigma negativo das pessoas, resta compreender a pessoa. Então eu falo pra elas, ok, vamos entender este homem. Vamos entender quem ele é, por que ele age desse jeito, por que ele fez o que ele fez, por que ele te machucou, por que ele não te respeitou, enfim. O que aconteceu? E no fim das contas a pessoa escolhe entre ter pena ou dialogar de uma forma diferente com aquela pessoa e tentar reatar. Porque no fim das contas é basicamente isso que a gente faz. Não tem necessidade, né, da gente complicar mais do que às vezes já é difícil. Porque nós não temos essa educação na escola, né? Alfinetei mesmo. Mas acho errado, né? Eu queria deixar aqui minha opinião. E, bom, então simpatia é compreender o outro como outro e respeitá-lo, né? Nós pensamos no seguinte, se nós temos essa conexão com a nossa identidade, e os robôs também têm, existe uma conexão entre o nosso propósito e o propósito dos robôs também. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nos robôs, eles precisam... Você precisa pensar no propósito deles primeiro. Então, assim, imagina que você quer criar um robô para entregar pizza. Aí você vai, tipo, criar um Transformer. Não faz o menor sentido. Tipo, é desperdício, sei lá. Simplesmente não faz o menor sentido. Então, você precisa criar o robô pensando no propósito dele. E aí, é exatamente igual nós deveríamos fazer com o nosso caminho de vida, com o nosso caminho de evolução. Então, olhar para o nosso propósito e entender como que a gente se relaciona com esse propósito. E aí, a PNL traz aquela pirâmide que eu sempre falo pra vocês que pra mim é muito polêmica, eu quase não gosto de apresentar ela, mas como ela é muito falada, eu costumo falar um pouco pra poder alfinetar ela também. Existe nessa pirâmide de níveis neurológicos essa ideia de que o propósito está no topo da pirâmide. Então, que você vai construindo as bases da sua vida para chegar no seu propósito, né? Olhando para ele. Dentro da programação robótica, o propósito é a primeira coisa. Então, é como se eu estivesse embaixo da pirâmide, né? Mas o que eu gosto mesmo de usar como símbolo é um círculo. Então, para mim, o propósito, nosso propósito e a nossa identidade, eles são um círculo, assim, como se fosse um centro, uma bolinha especial, a esfera do dragão. E todas essas outras características que a gente tem, comportamentos, né, nossos valores e crenças, enfim, a nossa personalidade, tudo isso tá ao redor. Tudo isso se relaciona como centro. E aí que a gente percebe o quão simples são esses conceitos e o quanto a gente complica eles. Porque é basicamente isso. Para que o ser humano foi feito? Então diz a filosofia que o ser humano veio ao mundo para se elevar em valores, virtudes e sabedoria. Porque essa é a única coisa que ele pode fazer e só ele pode fazer, né? Faz parte do nosso livre-arbítrio. Então, se a nossa função é evoluir, nosso propósito é evoluir, nós temos aí milhões, zilhões, sei lá, não sei nem um número maior que zilhões, de caminhos possíveis para isso. Basta que a gente não perca o foco do propósito. E aí, dizem os signos, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu sei que tem muita gente que gosta de astrologia, que gosta de olhar signo. Dizem os signos que qual é a função deles, né? Dizem os astrólogos aí, qual que é a função dos signos. É que você compreenda
que se você nasceu naquele momento com a tendência a aquelas características, é mais inteligente da sua parte que você use as suas forças a seu favor. Então, no fundo, aquilo é só um ponto de partida. Tipo assim, ó, você nasceu aqui porque a sua função é usar este aqui como ponto de partida. E muitas vezes a gente usa os signos de forma completamente errada, porque a gente usa os signos como ponto de chegada. A gente usa os signos como, eu sou isso aqui mesmo e já era. Nasci assim e vou ficar assim pra sempre porque, sei lá, porque eu sou de touro. Então, é bem interessante quando a gente fala sobre isso, porque, novamente, a gente percebe o quanto a robótica, que parece algo tão complicado, acaba deixando simples algo que é difícil pra gente explicar em treinamentos de desenvolvimento humano. Normalmente, esses conceitos são muito abstratos e, normalmente, a gente não entende muito bem realmente por que você precisa deles. E isso é bem legal. Então, por isso que existe essa conexão, assim, dessa live com a questão da desonestidade. E aí, olha só, um outro ponto. Nós temos medo. Eu falei um pouquinho ontem sobre o comentário do Harari, né? O professor Harari fala que a gente tem medo dos robôs dominarem a Terra, né? E que a gente não tem medo de poucos seres humanos, donos de robôs, dominarem a Terra. Ele acha essa segunda opção mais viável de acontecer. E pior que é mesmo, né? Então, é bom a gente ficar ligado. Mas olha só, nós temos medo que os robôs não tenham valores, que os robôs não tenham direcionamento, que eles não tenham princípios, que eles não compreendam essas questões humanas, né? Só que nós não temos medo de seres humanos assim. E, gente, olha que coisa louca. A gente não tem medo que os seres humanos percam valores, que os seres humanos percam princípios, percam direcionamento, percam formação de sociedade. A gente tá tipo, caguei. Entendeu? Porque a escola tá aí se deteriorando, a política tá aí se deteriorando. E sabe o que tudo isso faz com as nossas empresas? Produz um ambiente hostil. Produz um ambiente de medo. Produz um ambiente onde as pessoas não confiam umas nas outras. Por isso elas não conseguem colaborar. E aí você não consegue criar nada de positivo, porque você entra naquele círculo vicioso. Vocês sabem que foi feita uma pesquisa que definiu que nós somos um dos países com menor índice de confiança do mundo. Do mundo. Olha a que ponto chegamos, né? E desse índice, eles compararam, né? Foi uma pesquisa administrativa, tá num site que chama Nosso Mundo, né? A gente compara vários índices de países do mundo. Perceberam que 70% das empresas brasileiras são avaliadas como empresas com a cultura pobre. Quer dizer, oi? Porque tudo está relacionado. Então, assim, se nós temos uma cultura empresarial pobre, se nós temos um ambiente de medo e desconfiança das autoridades públicas, né? Então a gente não confia no nosso governo, nós temos a sensação de insegurança, então a gente se protege das outras pessoas, nós desconfiamos uns dos outros, a gente tem a sensação de estar inseguros, né? De estarmos inseguros o tempo todo. Soma isso, né, com esse clima pobre de desconfiança da empresa e da bagunça e da empobrecimento, porque você gasta muito tendo que controlar tudo isso. Então pensa no quanto a gente gasta com segurança, com câmera, com reconhecimento de assinatura, com validação de transição bancária, com uma série de coisas que são produtos da nossa desconfiança um do outro, com uma série de coisas que são produtos do nosso meio hostil. Deixa eu dar... Gente, eu falei aqui, ó, parece que eu desembestei. Nem li aqui. Cacá, que delícia ter você por aqui. Prefixo, prefixo, né, gente? Lógico, que besta eu. Obrigada. Vamos lá. Predador emocional pode ser comparado a vampiro energético. Sim, normalmente se usa quase os mesmos termos, né? Esses sinônimos. Para as pessoas que o fato delas se sentirem inseguras fazem com que o fato de que delas se sentirem seguras faz com que, gente, meu português foi parcial hoje, né? Hoje é cedo, meu português sextou. Faz com que elas queiram diminuir o outro, faz com que elas precisem que o outro seja menor,
que o outro dê para elas um certo poder, né? Elas se sentem desempoderadas, né? Com ausência de poder. E elas tiram da outra pessoa, ao invés de compreenderem que a gente gera tudo, né? Então eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo, o mundo não te dá amor, é você quem dá amor pro mundo, porque é você que produz, né? Nós somos a máquina produtora de amor, nós somos a máquina produtora de alegria, de paz. Se o mundo não tem isso, é porque a gente falha em produzir, porque não tem nada no mundo que produz, não tem árvore de amor. Entendeu? Tipo, a árvore dá maçã, não dá amor. Quem dá amor é ser humano. Entendeu? Tipo, isso é a nossa função. E se tá faltando no mundo, é a gente que tá errado aqui nessa aí. Tá faltando o gerente vir lá de cima. Gerente, tá, gente? Não é líder, não. É gerente mesmo, com chicote. Você fala assim, ó, não tá amando. Apanhar. Um transforma entregador de pizza. Mas imagina. Que situação. Seres humanos corrompidos. Isso é muito mais comum do que parece, infelizmente. Sim, e assim, eu vou falar pra vocês, Lara, vou dar uma de Marcela Tavares aqui. Eu não entendi, conheço a Marcela Tavares, mas não entendi qual que é a relação com ela, me explica. Eu sempre falo pra vocês que o mundo é muito parecido, né? Pelo menos dos lugares que eu conheci do mundo, eu percebo que as pessoas, com exceção de uma cultura diferente, né? Às vezes uma aparência diferente, elas vivem quase sempre os mesmos problemas existenciais. Só que algumas coisas são sim, eu vou dizer melhores, eu acho que cabe sim essa palavra, em outros países. Existem países cujo índice de confiança é muito maior, as coisas funcionam melhor, né? As engrenagens andam mais rápido e as empresas ganham muito com isso. Então a gente perde em produtividade, a gente perde em eficiência, a gente perde em lucro real, assim, porque tudo isso já gera lucro, mas a gente perde dinheiro mesmo, real, patrimônio. Tudo isso porque não nos esforçamos em construir uma cultura onde as pessoas se sintam mais seguras. E esse é inclusive o segredo do Google. Eu acho que eu já falei isso, tô ficando repetitiva aqui. A árvore da cacau que faz chocolate, e chocolate é amor. Quem faz chocolate é ser humano, né? Vai comer um cacau, né? Aposto que não come nem o chocolate 70% cacau. Tá? Então, quem faz o chocolate virar amor é ser humano. Quem dá amor é ser humano. Entendeu? Não. Quem produz amor é ser humano. Vou fazer é o pisca-pisca do dia de hoje. Porque é bem importante que a gente perceba isso. Mas é brincadeira, eu adorei a brincadeira. Aquela do Face que corrige o português. Ah, sim, gente, ela é maravilhosa, ela é muito engraçada. Ela fala, e eu tenho um problema, gente, olha que não tem nada a ver, né? Fazendo parênteses aqui. Eu tenho um problema com mas e mais, porque mas em francês é mais, e tipo, ai meu Deus, agora que eu aprendi no português, em francês é o contrário, e aí eu baguncei tudo. Me perdoem, tá? Pode me corrigir aí que eu prometo melhorar. E, bom, eu trouxe tudo isso pra vocês pra dizer, tecnicamente, que desconfiança empobrece a alma, inclusive. Então, desconfiança deixa a gente financeiramente pobre, desconfiança deixa a gente emocionalmente pobre, culturalmente pobre, socialmente pobre. Desconfiança traz nada de bom, né? É praticamente o oposto do chocolate. Então, acho que tinha que ser desconfiança e chocolate ali nos opostos. E a gente precisa lutar contra isso. E a forma de resolver isso é começar a confiarmos em nós mesmos. Né? Novamente, produza a confiança em você, fortaleça o seu interior, olhe para essa programação automática, pare de responder automaticamente as coisas, olha para o que está errado. Se você criou uma equipe que não está funcionando, ou criou um clima que está tendo desconfiança, ou que está tendo competição, para e olha para isso, porque não, nem tudo está perdido. Gente, o Instagram me parou aqui, ó, fiquei chocada. Nem tudo está perdido, dá pra recuperar, dá pra gente aprender a fazer diferente, sempre dá pra aprender a fazer diferente, caso você queira, tá? Você, em você, não é no coleguinha. O coleguinha talvez não tenha cura, porque ele talvez não queira a cura e você não pode obrigá-lo. Guarde isso pra você também. Estou brincando, você é ótima, amo seus vídeos. Ai, que linda.
Também te amo muito. E de vez em quando eu dou uma falhada no português, inclusive, né? Vocês são as pessoas que normalmente corrigem meus textos, olham as vírgulas que eu coloquei no lugar errado, porque eu quase não faço vírgulas, e quem assiste meus vídeos já percebeu que eu falo que nem uma desembestada. Ou seja, quando eu escrevo, eu acho que não tem que parar, né? Só escreve aí, não tem que ter vírgula. Bom, a mensagem de hoje é essa. Desconfiança empobrece. A forma de lutar contra isso é construir a confiança em nós mesmos, é sermos exemplos e procurarmos construir ambientes culturais, empresariais, né? Culturas empresariais fortes e de confiança. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, pede ajuda. Se você deu uma errada ali e acha que não dá para restabelecer, encerra antes que as pessoas comecem individualmente a saírem prejudicadas disso. Os líderes têm responsabilidade emocional e mental sobre os seus liderados. Tá aí, na mão de vocês, nas costas aqui, ó. Tem que pensar nisso sim. Essa é a função de vocês, tá? Então, tem árvore que dá maçã, tem árvore que dá cacau, tem ser humano que dá amor, e função de líder é construir esse ser humano forte. Prestem bem atenção sobre isso, porque isso é essencial. Então, eliminem a desconfiança da vida de vocês hoje e do ano de 2021. E eu prometo pra vocês, juro pra vocês, que vai fazer toda a diferença, tanto na produção de vocês, como no emocional de vocês, que impacta na produção de vocês, e tudo isso vira dinheiro. Então, se não por nada, faça pelo dinheiro. Beijos enormes pra vocês e até amanhã, na nossa live de sábado. Ó, a live de sábado passado foi sobre a Disney, né? Então eu estou planejando, talvez, quem sabe, trazer uma live da Disney de novo. Vocês vão ter que vir amanhã pra descobrir. Beijos pra vocês e até amanhã.